que a gente vê aqui, a gente vai ver a situação do povo de Israel que estava no deserto. O povo estava ali em direção à conquista da terra prometida. E Moisés, o líder daquele povo, Moisés havia morrido. O povo estava ali chorando, abatido. O povo estava ali entristecido. O que será de nós agora? E Deus chega diante de Josué. E Deus chega para Josué, na sua infinita misericórdia, e diz: Josué, versículo 2: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Chegou a hora de atravessarmos o nosso Jordão. Vamos atravessar o nosso Jordão, ainda esse ano, mais especificamente, dia 12 de dezembro, eu vou atravessar o meu Jordão. Você também diga amém. Mas que Jordão é esse? É justamente nisso que Deus vai falar conosco nessa noite. Estamos entrando aí no mês de dezembro, amanhã já é dezembro, diga glória a Deus. O último mês desse ano abençoado, um ano difícil para todos nós, um ano novamente de pandemia, de muitas incertezas com relação ao amanhã, um ano de algumas inseguranças, de grandes desafios para todos nós, dificuldades. Literalmente, tivemos aí 2 anos desérticos, 2 anos muito difíceis, 2020 e 2021. Assim como para o povo de Israel, eu digo para você que está aqui nessa noite, chegou a nossa hora. Chegou a hora. Chegou a hora de também atravessarmos o nosso Jordão. Porque eu não quero ficar no deserto. Quem mais? Eu não quero. Chega de deserto. Diga, chega de deserto. Chega de deserto. Há uma terra a ser conquistada além do Jordão. Há uma terra a ser conquistada para você que está lá na galeria também. Amém? Há uma terra a ser conquistada. Eu vou conquistar em nome de Jesus. Há inimigos a serem vencidos. E o povo de Israel ansiava por esse momento. Essa promessa que havia sido feita lá atrás a Abraão, lá em Gênesis 12. Abraão não podia ter filhos até então, mas Deus chegou para ele e falou: você será pai de multidões. Você será pai de multidões. Promessa de Deus lá atrás feita a Abraão. Mas agora chegou a hora de Josué. Chegou a hora, Josué partiu conquista. Partiu atravessar esse Jordão e viver aquilo que eu tenho para você. É o que o Senhor estava dizendo para você e para todo esse povo. Irmãos, todos nós hoje temos muitos sonhos. Todos nós temos aqui sonhos, projetos no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa profissão, na nossa vida financeira. E chegou a nossa hora. Chegou a hora, nós estamos aqui em campanha. Quem está em campanha, diga amém. Campanha Arca da Conquista 2021. Nós vamos atravessar o nosso Jordão no dia 12. Nós vamos conquistar aquilo que o Senhor planejou para nós. Mas a pergunta é como? Como nós vamos atravessar esse Jordão? Como nós vamos conquistar aquilo que até então é impossível? Como nós vamos viver os milagres, aquilo que nós temos colocado? Na semana passada nós recebemos esse formulário para colocarmos aqui o nosso pedido, o nosso milagre, o nosso impossível. Mas como nós vamos chegar lá? Como nós vamos conquistar isso? Nós vamos atravessar esse Jordão. E o que o Senhor nos orienta nessa noite é com relação a gente se levantar de onde nós estamos. Porque às vezes nós nos conformamos com a nossa situação, com essa questão que nós vivemos, e ficamos lá aprisionados. Por isso que eu achei interessante, enquanto estávamos louvando, e os irmãos notaram que eu não conseguia parar, porque era como se eu via assim,
pessoas sendo libertas, aquele ferro que a gente vê em filmes, assim, algemas, né? Aquelas algemas que vejo em desenhos, assim, filmes, né? Eu vi assim, essas algemas abrindo, assim. E eu não conseguia parar. Mas Deus tem uma palavra para nós. Eu creio. E ao meu ver é com relação a isso. Às vezes a gente fica preso a situações que realmente nos escravizam, nos aprisionam. Mas o nosso Deus, Ele tem mais para nós. Ele é o Deus do infinitamente mais. Você pode ter feito coisas terríveis lá no passado. O que passou, passou. Daqui para frente, eis que Deus faz novas todas as coisas, todas as pessoas. Então seja lá onde você estiver, levante-se e creia que Deus está no controle, Deus está no comando. Moisés estava morto, nós vimos aqui no texto. Havia uma crise diante daquele povo. As pessoas, muitos ali se desesperaram. E agora, o que será de nós? Era melhor ficarmos lá, que ficássemos no Egito, como escravos. Agora viemos aqui no deserto para morrer no deserto. O grande líder, o libertador, o intercessor, Moisés estava morto. E é assim que acontece. A crise chega de uma hora para outra. Nós estávamos aí com grandes projetos em 2019, final de 2019, início de 2020. Todos nós tínhamos grandes projetos nas todas as áreas de nossa vida. De repente chega a pandemia, o coronavírus, e tudo mudou. Tudo mudou. Até hoje há uma incerteza muito grande com relação ao futuro, ao amanhã. Tudo mudou, a crise chegou. Assim foi com o povo de Israel, assim foi com a gente no ano passado, ainda esse ano. Nós vivemos aí recentemente essa crise, não só aqui no Brasil, uma crise internacional, coronavírus, crise não somente na saúde, uma crise política, uma crise econômica, o dólar subindo às alturas, combustível também lá nas alturas, a inflação, a violência, o desemprego, a corrupção, a destruição de valores fundamentais, valores da família. É um deserto bravo que a gente entrou aí nesses 2 últimos anos. Moisés estava morto, era no deserto, o povo estava ali no deserto. Deus chegou para Josué: meu servo Moisés está morto, mas eu continuo de pé. Josué, eu continuo de pé. E é interessante a gente ver que a obra continua. Moisés havia morrido, mas Deus sempre levanta homens, mulheres, pessoas que se colocam nas mãos dele. Onde estão esses homens, essas mulheres, essas pessoas aqui nessa noite? Às vezes a gente fica dando desculpas para Deus, dizendo: Deus, quem sou eu? Deus, quem sou eu para ir lá? Quem sou eu para ir adiante? Quem sou eu para sair dessa situação e conquistar algo mais? Moisés estava morto, mas a obra não pode parar. A obra de Deus não pode parar, a promessa continua de pé. O povo tinha que cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Irmãos, precisamos nos levantar de onde nós estamos. Precisamos deixar ali, a crise chegou, sim. Mas agora vem mais uma nova onda, já tivemos a segunda. Tem mais uma nova onda vindo aí da Europa. Não temos que recuar, não temos que ter medo. Levante-se de onde você está e creia que Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para mim e para você. Não adianta a gente ficar lamentando o que vem acontecendo, o que passou, da gente ficar chorando, como dizem aí, chorando o leite derramado. A nossa vitória não vem dos homens, a nossa vitória não vem do governo, a nossa vitória não vem daquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos. A nossa confiança e a nossa vitória vem do alto, vem do Senhor Jesus Cristo. Não vem dos homens. Os homens passam, Moisés passou, mas a obra continua de pé. A promessa de Deus continua de pé. Precisamos nos levantar de onde nós estamos, dessa crise, nos levantar da situação em que estamos. E vamos sim atravessar o nosso Jordão. Quem estará aqui dia 12 atravessando o Jordão, diga amém. Então não fique sentado, lamentando, chorando, entristecido.
desanimado, levante-se, se lance para cima do Jordão, tome posse da promessa de Deus. Não reclame, não murmure. Muitos ficaram reclamando, muitos ficaram murmurando, e muitos morreram no deserto. Mas eu sou daqueles que vão para cima do Jordão. Eu vou atravessar o Jordão. Eu vou atravessar o Jordão. Saia desse deserto. Mas como eu vou sair dessa situação, pastor? Não tenha medo. Como eu disse, levante-se e avance. Avance. Avançar para onde? Para cima de Golias? Para cima dos gigantes? Avance para cima dos desafios. Avance para cima dos desafios. Avance para cima das muralhas. Mas, pastor, é uma muralha. Clame, clame, e essa muralha vai ao chão. Clame, e o gigante irá ao chão. Porque o deserto não é o nosso lugar. Deus não nos criou para ficarmos no deserto. Deus não nos criou, não nos chamou para morrermos no deserto. O deserto não é o nosso destino final. Às vezes a gente se acostuma com o deserto. Achamos que o nosso lugar é ali. Mas nós não vamos morrer nesse deserto, em nome de Jesus. Não fomos chamados para fazer, não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério, mas para conquistar a terra que Deus nos prometeu. O deserto faz parte. A gente passar por dificuldades, a gente passar por desafios, diante de obstáculos, tudo isso faz parte, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente reconheça que não somos nós, mas é Cristo em nós. É Cristo em nós. Porque às vezes a gente conquista algo, e a gente bate no peito, pensa, mas como eu sou incrível. Olha como Deus me deu uma capacidade. A gente não é nada. A gente é pó. E esse pó um dia vai voltar para a terra. O que nós somos, o que nós podemos fazer, é graças ao Senhor Jesus Cristo. É graças ao nosso Deus que nos dá força para conquistar, para ir além. Ele é o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. É o Deus do infinitamente mais. É o meu Deus, é o seu Deus também. Aqueles que duvidaram da promessa, esses sim foram enterrados no deserto. A incredulidade faz isso com as pessoas. A incredulidade limita as pessoas. A incredulidade faz com que as pessoas, muitos acabem assistindo os milagres. Mas eu não quero assistir os milagres, eu quero viver os milagres. Eu não quero, de lá do Monte Nebo, em 2010 estivemos lá, graças a Deus. E ali no Monte Nebo eu tive o privilégio de trazer ali uma palavra nos cultos que nós temos, nessa viagem que tivemos lá em Israel, fizemos. E lá do Monte Nebo, ali muitos avistaram a terra prometida, mas não conquistaram a terra. Eu não quero avistar, eu quero conquistar. Eu vou conquistar em nome de Jesus, porque o deserto não é o meu lugar. A incredulidade não vai me impedir de viver as promessas de Deus. Como o pastor Leandro falou no domingo, irmão, você tem alguma dúvida com relação à campanha? Pode perguntar para mim, pode perguntar para os demais pastores. Não deixe o diabo roubar a sua bênção. Não deixe a incredulidade fazer com que você morra no deserto. Tem alguma dúvida? É natural. Eu já tive tantas dúvidas, e ainda quando tenho algumas dúvidas, tenho aqui os pastores, tenho aqui pessoas. Se a gente tem alguma dúvida, é melhor a gente esclarecer essa dúvida, porque às vezes é algo tão simples, mas o diabo está ali tentando roubar a nossa bênção. O deserto não é o nosso destino final. Nós vamos e precisamos atravessar o nosso Jordão, é ir além do nosso alcance. Deus pode sim realizar os nossos sonhos, Deus pode sim transformar realidades ainda esse ano. O pastor não sabe o que eu estou colocando diante de Deus. É maior que o nosso Deus? O que você está colocando é maior no seu pedido, o seu milagre, o seu impossível, é maior que Deus? Nada é maior que o nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus está acima de tudo e todos. Deus pode sim fazer milagres. Temos um mês para concluir o ano de 2021, mas Deus não tira férias. Tem irmão que pensa, dezembro,
Dezembro, pastor Leandro, eu não vou nem na igreja, porque Deus está de férias. Imagine isso. Tem irmão que não fala isso, mas pensa: ah, não, Deus opera milagres em dezembro. Deus opera milagres no feriado. Deus opera milagres. Deus opera maravilhas, como foi pregado no domingo. Basta termos fé, porque se temos fé, os milagres, as maravilhas irão nos acompanhar. Glória a Deus por isso. Então Deus pode sim transformar uma realidade familiar. Deus pode sim, ainda esse ano, transformar uma realidade profissional, uma realidade, seja ela qual for, na sua saúde. Deus pode sim. Eu creio que pessoas foram curadas já hoje aqui. Pessoas foram curadas aqui. Depois manda lá uma mensagem para mim, para o pastor Leandro. Eu quero ouvir o seu testemunho em nome de Jesus, para a glória dele, para a glória dele, para a glória do nosso Deus. É Deus operando milagres. Quando nos lançamos com fé para cima do Jordão, numa campanha como essa, os nossos sonhos deixam de ser pequenos. Precisamos sonhar alto. O pastor Rafael sempre fala aqui: pastor, o que eu vou colocar aqui como pedido na campanha Arca da Conquista? Minha conquista é comprar um hot dog. Nós já vimos crianças, pedido das crianças, minha conquista é um hot dog. O que a pastora Veri fez? Foi lá e comprou um hot dog. Fez um sábado do hot dog aqui no Ministério Crescendo com Cristo. E o pastor Rafael sempre fala: se aquilo que você colocar aqui, você pode comprar, não coloque, porque essa é uma campanha de coisas grandes, uma campanha de impossíveis. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Nós vamos simplesmente atravessar o Jordão. E o milagre vai te acompanhar, porque se você tiver fé, o milagre vai te acompanhar. A Bíblia diz isso: esses sinais acompanharão os que creem. Então os milagres, os sinais sempre acompanham os que creem. Quem esteve domingo aqui ouviu isso, diga amém. Glória a Deus. Domingo é dia de estar na presença do Senhor. Ah, pastor, mas os inimigos são fortes, os desafios são grandes, não é fácil. O que é fácil nessa vida? Alguém diria: comer pudim é fácil. Outro diria: gelatina também é fácil, pastor. É só colocar aqui na boca e não preciso nem mastigar. Nada é fácil na vida. Nada é fácil nessa vida. Eu já ia entrar num parênteses aqui, mas eu já ia perder a unção aqui. O pastor Leandro está ali: pregue a palavra. Pregue a palavra. Amém, estou aqui. Pregue a palavra. Os inimigos são fortes, voltando aqui, poderosos. Mas olha só quem está na minha frente. Olha só quem está diante de mim. O Todo-Poderoso Deus. Esse é um grande ponto. Às vezes a gente não parte para cima, porque a gente fica: quem sou eu? Quem sou eu? Moisés, né? Moisés chegou, Deus, quando chamou Moisés falou: não, Senhor, quem sou eu? Não sei nem falar direito. Alguns dizem aí que Moisés era meio gago, tinha alguma dificuldade. Quem sou eu? Quem sou eu? Moisés, o que tens na mão? Uma vara, um cajado. Vai com o que você tem, porque eu sou contigo. Igreja Batista das Amoreiras, você que está aqui nessa noite, o que você tem em mãos, Deus é contigo. Vai com o que você tem. Ah, pastor, eu tenho lá uma botija, né? Foi pregado recentemente. Irmão, vai com o que você tem. O milagre vai te acompanhar. Vai nessa sua fé, porque o milagre vai te acompanhar. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Deus é por nós. E se Deus é por nós, não tem por que a gente ficar com medo. Não tem por que a gente ficar amedrontado. A gente olhar e ver aquele gigante, aquele problema, aquela situação, aquele impossível. Não é nada comparado à grandeza daquele que está conosco. Vamos atravessar o nosso Jordão.
Eu vou atravessar o Jordão porque a minha vitória, ela vem do meu Deus, ela vem do Senhor. Existe um Jordão entre a promessa e o cumprimento da promessa. Isso quer dizer que entre nós e os nossos sonhos sempre haverá um Jordão, e para chegar do outro lado sempre haverá um Jordão para a gente atravessar, para a gente conquistar algo, para a gente chegar no nosso objetivo, no nosso propósito. Sempre haverá um Jordão a ser atravessado, e eu vou atravessar esse Jordão. Eu vou atravessar esse Jordão. Não existe vitória sem luta. Muita gente quer vencer, mas poucos querem lutar, poucos querem guerrear. Às vezes a gente vê as pessoas clamando pelo milagre. Aí eu pergunto: mas o que você tem feito para chegar lá, irmão? Não, eu tenho colocado o pedido de oração. Deus, eu quero isso. Estou esperando. Deus pode todas as coisas, mas existe a nossa parte a ser feita. O tempo do maná acabou. Houve um tempo em que foi necessário, o povo estava ali no deserto, Deus todos os dias mandava o maná, o alimento caía do céu. Hoje, pleno século 21, tem irmão esperando: Deus, cadê o maná? Estou esperando o maná. Pedidos de oração, né? Aí você chega: irmão, vamos lá, vamos conversar. Quero ver o seu milagre, quero ver você conquistar. O que você tem feito? Qual o seu próximo passo? Eu tenho esperado. Deus pode, mas o milagre ele acontece a partir do momento que as nossas pernas não conseguem mais caminhar. Estou caminhando, daqui para frente agora só se o mar se abrir, só se o Senhor me fazer andar por sobre as águas. Ou seja, eu cheguei na minha impossibilidade. Às vezes a gente não está na nossa impossibilidade, há um próximo passo a ser dado, mas a gente está esperando o milagre. Deus quer fazer o milagre está logo ali. A gente precisa dar um passo de fé, um gesto de fé, mas a gente fica esperando, e o milagre não acontece. A gente fala: mas por que, Senhor, por quê? Uma questão importante, não tinha colocado aqui no meu esboço, mas eu creio que Deus queria falar com alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus. Muita gente quer conquistar, mas não quer atravessar o Jordão. Sempre haverá um Jordão. Deus está conosco, mas isso não quer dizer que as coisas serão fáceis. Nada é fácil, tudo tem a sua dificuldade. Existem obstáculos que encontramos ao longo da nossa caminhada de fé, que nós chamamos de Jordão. Podemos chamar de Jordão. Uma doença, às vezes você está aqui bem, que Deus abençoe nosso pastor Rafael e toda a família. Ontem o irmão Jorge Borges partiu para a glória. Glória a Deus. Que Deus dê forças ao nosso pastor e toda a família. E não é fácil. Há 31 dias foi descoberto esse tumor no cérebro do irmão Jorge Borges, e foi muito rápido. E às vezes a gente se vê numa situação como essa. A gente se vê numa situação onde do nada a gente vê um Jordão a ser atravessado. Uma questão que vai além daquilo que nós podemos fazer. Uma doença, um relacionamento conturbado, uma questão financeira, um problema financeiro, uma atitude pecaminosa, você persistir no pecado. Porque às vezes a gente fala assim: não, Deus perdoa todos os pecados, Deus é misericordioso, mas aí a gente persiste no mesmo erro. A gente está ali, a gente peca. Quem é que pecou, diga amém hoje. Eu pequei, você pecou. Mas às vezes a gente insiste no mesmo pecado. Fala: não, Deus, o Senhor é misericordioso, Deus é amor, Deus me ama desse jeito que eu sou. Deus não ama o pecado, Deus te ama. Mas a partir do momento que você escolhe, coloca o pecado em primeiro lugar na sua vida, fala: não, Deus vai me aceitar com essa questão. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós vamos pecar? Vamos, mas que sejam pecados novos. Tem irmão que riu, né?
Mas não é verdade? Porque às vezes a gente quer persistir ali no mesmo erro. Isso é sinal que eu não me arrependi. Isso é sinal que eu não pedi perdão para Deus. Isso é sinal que eu não quero mudar. Isso é sinal que eu não quero atravessar o meu Jordão. Eu quero que Deus seja o meu servo, que Ele me aceite do jeito que eu sou. Não, queira mudar. Faça o que está ao seu alcance. Também não estava aqui no meu esboço. Prega a palavra. Mas é a palavra de Deus. Deus falou para Josué: Josué, levante-se, passa esse Jordão e tome posse da terra que eu te dou. Note que Deus não falou como ele iria atravessar o Jordão. Agora eu me lembrei da passagem lá de Abraão. Deus não falou para Abraão como ele chegaria no destino final. Deus simplesmente chamou Abraão e disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou a terra, mas Deus simplesmente falou: vai. Deus chegou para Josué, falou: passa esse Jordão e tome posse da terra que eu te dou. Mas como que eu vou atravessar o Jordão? Atravesse. Às vezes a gente fica esperando: Deus, eu quero uma confirmação, uma resposta. Vai, ouça a voz do Senhor e vai. A ponte para atravessar o Jordão é o que chamamos de fé. Para a gente atravessar o Jordão, pastor, eu não consigo. É pela fé. É pela fé que nós atravessamos uma impossibilidade. Mesmo quando estamos fracos, quando estamos doentes, quando nos sentimos sozinhos, nós precisamos ir além, atravessar o nosso Jordão. Sempre há um Jordão a ser atravessado. Pastor, eu não tenho Jordão para atravessar. Sempre há um Jordão a ser atravessado. Mas o que é o Jordão para aquele que se lançou? O que é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos sobre a terra? O que é o Jordão para aquele que criou todas as coisas? O que é o impossível para o nosso Deus? Não é nada. Não é nada. Então por que a gente tem medo? Porque nos falta fé. A gente quer acreditar naquilo que a gente pode fazer, quando na verdade o desafio é a gente se lançar naquilo que Deus pode fazer. E isso é somente pela fé. A nossa vitória vem de Deus. A nossa vitória não vem da nossa capacidade. A nossa vitória não vem da nossa inteligência. A nossa vitória não vem de nós, mas vem de Deus. Quando entendemos que a nossa vitória vem de Deus, nós nos tornamos fortes e corajosos, como Deus chegou para Josué e disse: Josué, seja forte e corajoso, porque é você que vai conduzir esse povo. Seja forte, tão somente forte e corajoso. E é assim que acontece. Quando entendemos que a nossa vitória vem de Deus, nós nos tornamos fortes e corajosos. Quando entendemos que a nossa vitória vem de Deus, nós passamos a não ter medo dos gigantes. Golias, tu vens contra nós com espada, com lança, com dardo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ousadia, é força, é coragem. Deus não se agrada de crente desanimado. Foi pregado aqui na semana passada com relação a gente agradar a Deus, a sermos agradáveis a Deus. Não tenha medo dos gigantes. Às vezes o desânimo bate sim a nossa porta, mas não tenha medo de atravessar o Jordão. Não tenha medo de viver os milagres de Deus. Deus falou 3 vezes para Josué. Josué, lá em Josué capítulo 1, seja forte e corajoso. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Às vezes a gente fica entristecido e se limita na nossa pequenez. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Irmãos, o desânimo é contagioso, não é verdade? Às vezes a gente chega diante de uma pessoa. Eu cheguei aqui hoje, aí a Ju Cândido falou: pastor, você está meio triste? Eu falei: não, estou concentrado. Mas às vezes a gente chega diante de uma pessoa e a pessoa está tão para baixo. Vida dura, né? Aquela irmã que falava. A gente ia no retiro em Jundiaí. Tinha uma irmã, o pastor lá pregando o poder de Deus. A irmã gritava: vida dura, no meio do culto. Aí às vezes você está do lado da irmã, você fala:
poxa, a vida é dura mesmo, né? Eu tenho que pagar a conta disso, a conta daquilo. Nossa, o carro está atrasado. Nossa, daqui a pouco você está lá, ô, vida dura. É contagioso. Agora eu lembrei de uma mensagem do pastor Leandro, né? Contagiados ou contaminados? A gente precisa contagiar as pessoas com a alegria do Senhor, com a força do Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque foi por causa do desânimo. Agora eu vi que a Ju está aqui, eu ouvi. Fiquei procurando ali. Onde eu estava, que prega a palavra. O desânimo. Foi por causa do desânimo que praticamente toda uma geração de pessoas morreu no deserto. Um ficava ali contaminando o outro. Irmãos, nós não estamos aqui para contaminar esse mundo. Nós estamos aqui para contagiar esse mundo com a paz do Senhor Jesus Cristo, com o poder de Deus, com a unção de Deus. Sem ânimo ninguém se levanta na crise, sem ânimo ninguém atravessa o Jordão, sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo. Ah, quer dizer que então eu tenho que estar animado, o tempo todo animado. Estou animado, pastor. Pode estar difícil, mas seja forte e corajoso. Faça a sua parte, esforça-te, tem de bom ânimo. No fundo ali você está chorando, chega em casa, você dobra o seu joelho e está lá chorando, lamentando. Mas quando você está diante da batalha, Deus é por nós. Aquele sorriso, só Deus sabe, é uma música, né? Estou clamando, estou pedindo, mas só Deus sabe a dor que estou sentindo. Às vezes a gente vê aqui, você chega na igreja e fala, nossa, pastor Danilo, olha que benção. É só vitória, está sempre animado. Deus sabe. Deus sabe. Mas o importante é que Ele saiba mesmo. E às vezes a gente fica chorando, se lamentando, para tanta gente, que não vai nos ajudar em nada. Na verdade, vai nos atrapalhar, vai nos jogar ainda mais para baixo, e a gente vai contagiar, contaminar, no caso, essa pessoa. Chore aos pés da pessoa certa. Chore aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo, Ele nos encoraja. A Arca da Conquista 2021, irmão, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, volte a sonhar grande. Ah, pastor, eu desisti. Eu tinha um sonho, por anos, eu busquei em Deus a realização desse sonho, mas não aconteceu. Não desista. Os planos que Deus tem para nós se cumprirão. Você pode ter ficado como muitos ali, o povo de Israel, pirambulando no deserto, né? Andando em círculos. Eu creio que nesse ano Deus está nos chamando a atenção. Volte a sonhar grande. Volte a sonhar em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Ah, pastor, eu busquei tantos anos isso. Olhe, analise se o que você está pedindo está em conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Porque às vezes o que a gente pede, a gente não recebe, a Bíblia diz, porque a gente pede mal. A gente pede para esbanjar em nossos prazeres. A gente pede para o nosso orgulho. A gente pede para jogar na cara das pessoas. Por isso que a gente não recebe. Porque a nossa intenção é ruim, está em desacordo com a vontade de Deus. Então é importante a gente analisar. O que eu estou pedindo está de acordo com o plano que Deus tem para mim? Está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus? Ah, está. Então eu vou fazer o que for possível. E o que eu não puder fazer, Deus fará. Deus fará. Porque eu creio que Deus pode todas as coisas. Nós estamos aí na campanha. Quem está na campanha, diga amém. Arca da Conquista. A fé nos faz ir além. A fé nos faz arriscar. A fé nos dá força. A fé nos dá coragem, nos dá ânimo para avançar, correr riscos, lutar, batalhar e conquistar, não na nossa força, mas como eu falei há pouco, na força de Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que está conosco em nossas lutas, em nossas batalhas. Ele está conosco quando tudo vai bem,
Ele está conosco. Quando tudo está difícil, Ele está conosco também. Ele não nos abandona. Às vezes é a gente que está tão envolvido naquela questão que a gente não quer nem dar ouvidos para Deus. Mas Deus está falando. Deus está falando. A gente cantou aqui de improviso a última aí, o ousado amor de Deus, impressionante, infinito. Deixa as 99 ovelhas para me encontrar. Ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ah, pastor, eu estou perdidão, no lamaçal do pecado. O bom pastor, ele nos estende a mão. Ele nos leva a um lugar seguro. Ele nos dá um banho abençoado. Nos leva a pastos verdejantes. Ele está conosco. Ele quer cuidar de nós. Às vezes a gente não quer cuidar. Outra pregação do pastor Leandro. Tem ovelha aqui, diga amém. Às vezes a gente não quer ser ovelha do bom pastor. A gente quer ser o pastor. Mas se você não viu a mensagem do bom pastor, o pastor Leandro pregou, lá no YouTube tem, procura essa mensagem. Você vai ver um pouquinho sobre o que é ovelha. E às vezes a gente não quer ser ovelha do bom pastor. A gente quer ser pastor, mas nós somos ovelhas. O bom pastor, ele quer cuidar de nós. E às vezes ele vem, nos leva a um lugar seguro. O que a ovelha faz? Se perde de novo. E é o que acontece. Ou fazemos como os porcos. Aquele banho abençoado e de repente, cadê o porco? Está lá na lama de novo. Somos nós. Às vezes a gente está à porta. A porta está diante da porta que vai se abrir para o milagre. Aí a gente volta lá para o lamaçal que a gente estava. Começa a murmurar, começa a reclamar, dá uma brecha para o diabo, começa a dar oportunidades para o diabo, e a gente faz como o porco. Estava limpinho, cheiroso, com aquele lacinho abençoado, para dar o tchan no negócio, né? Mas a gente volta lá para a lama, a gente volta lá para o fim da fila. É isso que acontece. A Arca da Conquista 2021, volte a sonhar grande, volte a viver os planos de Deus. A nossa vitória vem do Senhor. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo, pois eu sou contigo, diz o pastor Danilo. É isso? Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Eu posso comprar um hot dog para você. Para todo mundo aí já ficou difícil. Aí já ficou difícil. Quem chegar primeiro vai levar o hot dog. Mas quem diz isso é aquele que tem todo o poder. É o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou contigo. Arca da Conquista. Nós vamos atravessar o Jordão. Eu vou atravessar o meu Jordão. É pela fé. Nós estamos aí no final de um ano, desse ano difícil. Vem aí 2022. Quem já está listado em 2022, diga amém. Hein? Quem estará em 2022, diga amém. Eu não sei. Deus é quem sabe. O dia e a hora eu não sei, mas sinto que breve Ele volta. Eu estou me preparando, pois Jesus está voltando. Vou ao encontro do Rei. Quem vai ao encontro do Rei? Pois é. Eu tenho planos para 2022. Ficou mais fácil. Quem tem planos para 2022? Amém. Ficou mais fácil, pastor. Se estaremos em 2022, aí já é com Deus. Aí já é com Deus. Tem um irmão que já ficou assim, mas por que o pastor está falando isso? Tem algum mistério? Não sei, irmão. Prepare-se. Esteja preparado. Esteja preparado. Porque a qualquer momento, Jesus pode te chamar pelo nome. Amém? Não tenha medo, é para glorificar. Amém? Tem irmão que ficou meio com medo. Pô, Jesus, eu me chamando pelo nome. Mas pastor, eu nem me casei ainda, pastor. Pastor do céu, pois é. Pregue a palavra. 2022 vem aí, com desafios, cheios de desafios.
E nós precisamos atravessar o nosso Jordão. Temos o nosso Jordão. Há uma terra a ser conquistada, como eu falei. E em meio às incertezas que nos cercam, eu te digo, levante-se. Levante-se de onde você está. É tempo de se levantar. É tempo de ouvir e obedecer à voz de Deus. É tempo de se lançar pela fé e viver os milagres de Deus na sua vida. Quem aceita esse desafio, diga amém. Quem aceita esse desafio, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.